obrigada a todas por estarem aqui hoje. Eu antes estava a falar um pouco informalmente e não tive a mínima intenção de vir aqui falar de Sara Afonso, então agradeço muito o desafio e convite. E estava a dizer que sim, eu já estudei bastante a obra de Almada Negreiros e sempre me interessei por Sara Afonso. Mas até recentemente acho que não foi possível, pelo menos da minha perspectiva, chegar a fazer a análise ou a apresentação, que estou no início deste projeto. E às vezes eu acho que estou louca, não é? E vou explicar um pouco mais porquê. Aliás, estava a falar no metro e outro dia perdi a minha paragem no metro porque estava a pensar em Sara Afonso. E depois pensei, não, agora vou para o Senhor Roubado. Ninguém queria parecer o Senhor Roubado é uma estação bonita, mas pronto. Então isto foi um desafio, está no início. E estava também a dizer que eu estou a falar em português e porque quando eu estive numa conferência sobre Sara Afonso, eu conheço as netas de Sara Afonso e disse-lhes que ia trabalhar sobre a avó e pediram-me para escrever em inglês. E mais cedo ou mais tarde, o que eu vou apresentar, se eu tiver razão naquilo que eu quero dizer, eu vou traduzir em inglês, mas achei também que às vezes quando publico coisas em inglês ninguém me lê em Portugal. E tive um bocadinho esta sensação quando assistia a um dia dedicado à obra de Sara Afonso. Então eu disse para a Ana Vasconcelos, a curadora, a comissária da exposição na Gulbenkian, eu tenho que voltar a português. Mas digam-me se o que eu vou dizer faz sentido ou não, porque talvez não faça. E vou dizer que não sou da História da Arte, a minha área é Literatura e Cultura Portuguesas, ou do mundo lusófono. Então, antes de mais nada, era isso que queria dizer, vou explicar. Isto é muito informal em certo momento, porque estou a iniciar a minha leitura destes quadros que vou mostrar. Então, eu agradecia muito se vocês tiverem comentários, levantem a mão e podemos ter uma conversa, está bem? Ok, muito bem. Vou começar. E vou começar. Também confesso que estas imagens tirei da internet e não sei da qualidade, mas aqui temos, não o autorretrato, mas o quadro intitulado O Meu Retrato, que Sara Afonso pintou em 1927. E vou voltar, talvez, a falar disto. Como vocês viram, o título da minha comunicação é o Retratos, Paisagens e Botões, o percurso artístico de Sara Afonso. Mas eu quero começar com os botões. E já perguntei, mas entrando outras pessoas, quantos de vocês já tiveram oportunidade para ir às duas exposições em Lisboa? Só via da Gulbenkian. Eu posso pôr a circular, eu trouxe os catálogos, não é? Pois a Gulbenkian já fechou a outra. O que eu vou tentar fazer é juntar o que se vê nas duas, mas eu quero começar com esta montra aqui, que não se saiu muito bem, mas isto foi da exposição na Fundação Carlos Gulbenkian, sobre Sara Afonso e a arte popular do Minho. E eu fiquei totalmente paralisada quando vi esta montra, onde se vê uma coleção de botões que a artista criou nos anos 40, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Podem ouvir-me bem? Okay. Na informação que a acompanha ali ao lado, não é? A primeira parte lê-se: por meados da década de 1940, entre a realização dos painéis de frescos para a Gar Marítima de Alcântara e a Gar Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa, José de Almeida Negreiros, marido de Sara Afonso, viu-se privado de encomendas estaduais, que eram então a principal fonte de rendimento da família. Com 2 filhos, passaram verdadeiras privações, e Sara Afonso lutou energeticamente para compensar o debilitado orçamento familiar. Lançou-se no fabrico de botões de cerâmica, que, como referiu, estavam na moda, e com elas chegou a sustentar a casa durante um mês. Pois continuou a falar sobre o processo de fabrico, mas eu parei e foi a partir desses botões que pensei, eu preciso de falar sobre Sara Afonso, nos anos 40.
E queria começar a minha comunicação hoje com uma referência a estes botões, porque acredito que levantam uma série de questões importantes relacionadas com a vida de Sara Afonso e, mais amplamente, com a produção artística, a produção feminina e não só, sob a ditadura em Portugal nas décadas de 1930 e 1940. Como essa observação sobre os botões explica, Sara e Almada tinham poucos recursos. Conviviam com alguns dos mais importantes figuras da cultura e da política, mas os dois não eram de grandes famílias. Almada, de facto, não tinha família. Tinha só um irmão, e a família de Sara era de recursos bastante limitados. A partir da década de 1930, Almada dependia das encomendas do Estado. Mas nos anos que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, o ritmo da construção das grandes obras públicas abrandava, na medida que a política cultural do Estado começava a mudar. Sara, por outro lado, nunca recebeu uma encomenda e, como lembrou em conversa com a sua nora, nunca vendeu um quadro. Isso levanta um problema porque não temos muitas fontes sobre Sara Afonso, mas tem o livro famoso Conversas com Sara Afonso, que saiu em 83, e foi ali, é uma observação que se repetiu várias vezes. Ela nunca vendeu um quadro, nunca recebeu uma encomenda. Mas vamos falar mais tarde, um bocadinho, ela tinha 83 anos quando gravaram estas conversas. Então temos as memórias de Sara Afonso sobre um período muito anterior. Mas, pelos vistos, Sara Afonso não teve essa dificuldade com os botões, pois conseguiu sustentar a família num tempo difícil. Isso levou-me a perguntar para quem os terá vendido? Quem comprou os botões? Talvez para as amigas mais ricas, como Fernanda de Castro, mulher de Antônio Ferro, por exemplo, ou para Maria Luísa Vasquez Kopke, que veio ser mulher do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, ou para as amigas dessas amigas. Voltarei a essa questão no final desta comunicação. Por enquanto, gostaria de notar que foi nessa altura que Sara Afonso iniciou o que se pode considerar a terceira fase da sua obra. Depois de ter deixado a pintura em fins da década de 1930, Sara Afonso dedicar-se-ia quase exclusivamente ao artesanato, a produção de bordados, cerâmica, azulejos, botões, etc., durante o resto da sua vida. Bom, eu já disse que escrevi bastante sobre Almada, sabia disto, e agora eu vou tentar, talvez, problematizar por que ela parou de pintar. Costuma-se afirmar que a decisão de Sara de deixar a pintura foi relacionada, em parte, às opções de apoiar a carreira do marido e de cuidar da sua família. Embora não possa negar esta possibilidade, creio que as razões por trás dessa decisão foram mais complexas, bastante mais complexas. Essas razões sempre as são. Quando pensamos na situação da mulher artista, mesmo hoje em dia, é difícil apenas afirmar que uma opção pessoal é pura e simplesmente pessoal. E agora abro um parênteses porque em novembro deste mês estava em Madison e a ler o New York Times e a escritora canadiana inglesa Rachel Cusk publicou um artigo intitulado Can a Woman Artist Really Be an Artist? Uma coisa dessas. E eu só tenho uma citação dela. In the history of visual art, the woman artist is the rarest of exceptions to the male rule. Ou em português, na história da arte visual, a mulher artista é a mais rara exceção à regra masculina. Não é? Quer dizer que as opções nunca podem ser só pessoais. Em Portugal, durante os anos da ditadura, era extremamente rara ser mulher artista e, por isso, considero ainda mais difícil entender a opção de Sara Afonso de não pintar mais. Entender esta opção como uma opção pura e simplesmente pessoal. Isto quer dizer que é preciso apreciar a sua obra à luz do contexto no qual foi criado. Aqui é mais uns botões que eu tirei do catálogo. Este catálogo grande tenta misturar as duas exposições, mas baseia-se mais na exposição
do Museu Nacional de Arte Contemporânea. E agora voltamos ao meu retrato de 27. A atividade de Sara Afonso começou na República e começa na República e continua sob o Estado Novo. E embora a sua produção não reflita explicitamente esta mudança do regime, a nova política cultural dos anos 30 condicionou os estilos e os gostos da época. Nesta época também se impunham novas medidas que limitavam os direitos da mulher portuguesa. Tenho aqui muitas mulheres portuguesas à minha volta, devem saber isto, não é? Mas é impossível, a meu ver, não levar este contexto histórico sociopolítico em conta quando se aprecia a carreira de Sara Afonso e de outros artistas portugueses contemporâneas. Pouquíssimas. Curiosamente, as duas exposições dedicadas à obra de Sara Afonso, a exposição da Gulbenkian e a atual do Museu Nacional de Arte Contemporânea, dizem pouco ou nada sobre o meio ou da situação política do país. Fiquei muito surpreendida porque a palavra ditadura não aparece. A palavra Estado Novo não aparece. Será que todos em Portugal sabem tanto do Estado Novo que não precisam falar mais? Não sei. Essas exposições e a matéria que vocês estão a ver, que as acompanha, dão-nos pela primeira vez um conjunto de obras suficientemente grande para apreciarmos o arco de produção de Sara Afonso, o desenvolvimento do seu estilo, a seleção da temática e a transição da pintura para as artes decorativas. Contudo, quando comecei a examinar estes catálogos e outras matérias, fiquei perplexa, em parte perante a intensidade da visão pessoal da artista, e em parte perante esse silêncio por volta do contexto, e decidi que ainda era preciso avaliar mais de perto a progressão ou o arco da sua obra. Agora, o que eu vou fazer é vou tentar, através dessas matérias, voltar a uma coisa bastante tradicional, porque a exposição da Gulbenkian era Sara Afonso e a arte popular do Minho. A exposição do Chiado, do Museu do Chiado, um bocadinho de tudo, menos a arte do Minho. E eu decidi que é preciso agora voltar às décadas e traçar a produção de Sara pelas décadas. Quem era Sara Afonso? Okay. Tal como os homens que geralmente associamos com o grupo de Orfeu, ou mesmo com o grupo da Presença, eu acho que Sara Afonso era produto da República. Vocês sabem que nasceu em 1899. E este foi um momento em que as mulheres se ocupavam de posições mais visíveis na vida pública. E foi nessa época que Sara Afonso, com 15 anos, entrou na Escola de Belas Artes. Sara tinha 15 anos, o ano era de 1914, o ano antes da publicação do Orfeu. E segundo as conversas, que não eram memórias, com ela entraram também várias outras raparigas. E diz que manteve amizade com algumas delas até o fim da vida. O que mais sabemos de Sara Afonso? Na Escola de Belas Artes, ela foi aceita como aluna de Columbano Bordal Pinheiro. E, de facto, foi o último aluno de Columbano. Columbano era conhecido pelo retrato e conhecido também como um dos mais importantes figuras da República. Tenho que investigar mais, mas acho que ela desenhou a bandeira da República. Mas ele já estava aposentado e aceitou a Sara Afonso como aluna. E como ele, a jovem pintora, dedicou-se ao retrato. O que mais sabemos? Ela foi para Paris pela primeira vez em 1924. Nessa altura tinha ela disse que tinha 23 anos. Como é que a Sara foi para Paris? Ela tinha participado em 1923 numa exposição coletiva na Escola de Belas Artes e o crítico Mário Domingues recenseou esta exposição no jornal anarco-sindicalista A Batalha. É muito interessante também. Vocês já ouviram falar de Mário Domingues? Não. Ele está a voltar um pouco agora à conversa também. Ele nasceu em São Tomé.
Ele era um jornalista muito conhecido nos anos 20, afastado pelo Estado Novo, já na década de 20 chamava pela independência das colônias e tornou-se um tradutor. Mas ele escrevia no jornal Batalha e ele destacou nesta recensão a contribuição de Sara Afonso. Ele aconselhou que ela saísse imediatamente da Escola de Belas Artes, que fosse a Paris. Não é? Saia deste meio de Lisboa, vá. A Sara enviou a recensão para o seu pai. O pai era militar em África, no interior de Moçambique, nesta altura. E o pai respondeu à sua carta com as suas economias de 3 anos para que a sua filha pudesse embarcar. Toda essa informação vem daquele livro, Conversas com Sara Afonso. Aqui temos um quadro que ela pintou em 1924 em Paris. E ela, evidentemente, estava deslumbrada em Paris. Em Paris, ela frequentava aulas de desenho e de modelo na Académie de Grand Chaumière. Os companheiros em Paris, durante a sua primeira estadia, eram Diogo de Macedo e Francisco Franco, ambos escultores. Dordio Gomes, às vezes aparece com acento, e Abel Manta, 2 pintores, não é? Mas a Sara vivia numa espécie de casa de freiras e não saía, mas às quartas-feiras, pelos vistos, estes homens portugueses jovens vinham buscar a Sara e levavam-na para passear, para ir aos museus, para falar da arte, depois lanchavam e devolviam a Sara à casa das freiras, não é? Mas ela conta que ela viu um quadro de Matisse, o Anênamos, e ela gostou tanto, era tão deslumbrante que ela foi e comprou as flores e pintou este quadro. Aqui temos também, isto é de 1926, mas vemos as cores aqui, figuras no jardim, isto está no Centro de Arte Moderna e pode tirar da página. Mas vemos a influência de Cézanne e Matisse nesses primeiros quadros. Bem, ela ficou 8 meses, regressou a Lisboa, mas em 1928 está outra vez em Paris. Dessa vez a trabalhar, ela foi por conta própria, poupou dinheiro, vendendo almofadas, não é? Bordadas, e outras peças de artesanato, e quando foi para Paris dessa vez, ela trabalhou num ateliê de alta costura, okay? E trabalhou com tecidos e estas coisas. Mas, no ano seguinte, em 1929, ela regressou definitivamente a Portugal devido à doença da sua mãe. A Sara era a mais velha de 6 filhos. Então, estava sempre a tomar pai, a fazer jornadas em África, não é? E ela a ajudar a tomar conta dos filhos. Quando regressa a Lisboa em 1930, ela continua a expor nos anos seguintes. Tem quadros no primeiro Salão dos Independentes e no Salão do Século em 1923 e com 2 ou 3 obras no Salão do Século. Mas agora quero só ver alguns dos quadros. E aqui eu ainda não entrei muito na análise desses retratos e gostava que talvez me ajudassem a pensar bem. Mas este é o mais conhecido. E vamos voltar a Meninas. Este é de 1928. E com esta obra ela concorreu em Paris ao Salão de Outono. O meu francês é tão mal, não vou dizer em francês. O quadro foi a 7. Não foi muito comentado em Paris, mas a imprensa portuguesa comentou, porque o fato de um artista português ou uma artista portuguesa ter um quadro no Salão de Outono foi importante. E depois este quadro foi adquirido pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea. Mas como vamos ver, ela nesta altura dedicou-se quase exclusivamente ao retrato. E aqui temos o retrato de Tagarro e Valdemar Costa, de 1929. Todos esses retratos encontram-se agora na exposição do Museu do Chiado. O que é interessante aqui vem de coleções particulares. Mas a Sara não vendeu os quadros, mas oferecia. Pergunto-me, ontem me conversa a pensar, depois das exposições, vão voltar às exposições, às coleções particulares? Espero bem que não. Mas isso também põe-nos a perguntar, quem era Tagarro? Alguém sabe?
Eram os amigos dela e Valdemar Costa. Valdemar Costa Tagarra foi pintor, mas ele morreu com 31 anos. Era muito amigo. E ele morreu com 31 anos. Tem uma pequena página no Wikipedia. Mas a partir desses retratos também voltamos a preencher lacunas sobre este momento, estes últimos anos. Aqui temos Manuel Mendes. Isto é só em parte de 1930. E esta, eu peço desculpa porque tirei esta fotografia com o meu iPhone, mas é uma parede da exposição do Museu de Chiado. E aqui, acho que estas são as duas irmãs e vemos o outro quadro. Sim? Então esse é um retrato. Ainda não chegamos a mim, mas vamos lá chegar. E esta é uma página que eu tirei, porque também pintou uma série de meninas. Não é? E este está no catálogo que está por aí a circular. E finalmente, isto é de 1930 e voltamos a prédios e janelas. E este retrato, o retrato de Matilde Vélez Caroço, que é de 32, ela expôs no Salão do Século de 1932. Então o que vemos é que no final da década de 20 e o início de 30, ela está a desenvolver o retrato, como fez o seu professor columbano, e agora voltamos aos meninos. Vemos que nesses retratos, desses primeiros anos, captava imagens de amigos, das suas irmãs e de amigas. E de meninas anônimas, não é? Que já vimos. Agora vem a minha tentativa de interpretação. Eu acho que o que vemos aqui são indivíduos captados ou representados. Os indivíduos captados nesses quadros pertencem ao meio burguês, da burguesia urbana. Não é? São meninas burguesas, são pintores, são escritores. E há uma forte ênfase na subjetividade e na individualidade, numa espécie de encenação de uma certa intimidade. A artista está a tentar captar a intimidade, a subjetividade. E eu gostaria, e isso, digam-me se eu estou louco ou não, eu gostaria de relacionar isso com os projetos da República, ou Primeira República ou da República. É uma nova concepção da subjetividade, desenhada em linhas simplificadas, que exemplificam os traços modernistas desta época. Mas o que vemos aqui, aqui não, mas vamos aqui, é a mulher nova, que está a ler, uma mulher já madura. A mulher nova, onde é que estava? As meninas. E essas mulheres e meninas não aparecem como futuras mães e esposas. Pelo contrário, essas meninas é como se estivessem a desafiar o espectador a segui-las. Mesmo com aquele olhar um bocadinho deste. Mas elas têm certa independência, diga? Personalidade. Sim, personalidade. Estão sempre a olhar. A mulher que está a ler, as meninas têm um livro também. Exatamente, ia comentar isto. As meninas têm um livro, têm uma revista. Estão a fazer, serão ativas, são indivíduos, têm individualidade, têm subjetividade, e as meninas estão surpreendidas a ler uma revista, talvez juvenil, o que aponta para a importância destes periódicos nas primeiras décadas do século XX e para o papel destes periódicos no ambiente do cotidiano dos modernismos. Okay? Agora, a voltar a esta questão do contexto, que eu achei ausente, eu acho que o facto de Sara Afonso poder ter ido estudar, primeiro na Escola de Belas Artes e depois em Paris, explica-se, em parte, aos novos direitos que as mulheres adquiriram a partir de 1910, com a passagem das leis da família. E como nós sabemos, com a República, as leis da família tornaram, pois, obrigatório o casamento civil, o que possibilitou o divórcio, dava proteções à mulher que queria deixar a família, tornou-se o adultério masculino ilegal. Fez tudo menos dar o voto à mulher, ok?
Aliás, em 1914, Adelaide Cabete fundou o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Este foi o mesmo ano que Sara Afonso entra na Escola de Belas Artes. É coincidência, mas não é coincidência, está no ar. Em 1924, o ano em que Sara Afonso partiu para Paris, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas organizou o primeiro Congresso Feminista Portuguesa, que contou com a presença de vários políticos da época. Coincidência? Sim. Não. O segundo congresso foi em 1928, o outro ano em que Sara Afonso foi a Paris. Claro que em 1928 o governo já tinha mudado. Em 1920 a coeducação foi estabelecida em Portugal e foi abolida em 1927 por Salazar. Okay? Como tudo nos... Isso para mim parece evidente, não é? São estas liberdades da República que ajudam Sara Afonso a lançar-se na sua carreira como pintora. Agora eu só queria citar alguma coisa da página do Centro de Arte Moderna. Tem uma pequena descrição de Sara Afonso e dizem que Sara Afonso, dizem primeiro, foram poucas as mulheres que souberam transpor em Portugal as barreiras sociais, a afirmação das mulheres como artistas nas primeiras décadas do século XX. Sara Afonso foi a primeira mulher a frequentar contra todas as convenções a brasileiro no Chiado, o que ilustra não só os preconceitos do tempo, mas também o espírito independente com que os encarava. Sara Afonso era conhecida como a única mulher, desde sempre. A única coisa que eu sabia é Sara Afonso, quando voltou de Paris. Antes de ir para Paris, não entrava na brasileira, não é? Mas ela entrava na brasileira, escândalo, depois as pessoas iam habituando-se. E era o fato mais conhecido sobre a vida. Mas continuando o que diz, mas, por outro lado, Sara Afonso, o tempo em que viveu condicionou o seu percurso artístico, naturalmente. Foram também as vivências e memórias que usou como matéria-prima da sua arte. Foi a partir da sua própria vida, da infância, dos laços de amizade e amor que construiu uma linguagem e uma temática próprias. Quantas vezes ouvimos isto sobre a mulher artista? Tem que se servir da sua própria vida. Bem, isso leva-me à segunda parte desta comunicação. Como é que eu vou do tempo? Estou bem? Sim. Bem. Ok. E isto é a obra de Sara Afonso na década de 1930. Que foi o tema da exposição na Gulbenkian. E esses camponeses sem data. Eu vou ser mais breve aqui. Mas depois da sua segunda estadia em Paris e depois da morte da mãe, em 1930, Sara Afonso ia progressivamente deixando o retrato de familiares para concentrar a sua atenção no povo minhoto. E nestes quadros, outro tipo de mulher começa a marcar a sua presença. Ok, estamos no Minho. Vocês sabem que Sara nasceu em Lisboa, mas em criança viveu em Viana do Castelo e por volta de 1930 voltou a Viana do Castelo. Está tudo documentado na exposição. E foi quando escreveu a agora famosa carta a Fernando de Castro, dizendo: o Minho é a fonte de tanta inspiração. E é nesse momento que começa a produzir estas pinturas. Mas como explica a Ana Vicente, a curadora da exposição da Gulbenkian, trata-se aqui de retratos anónimos, de mulheres com lenços na cabeça, em par, ou figuras isoladas, com o filho nos braços. E essas são algumas de 30. A partir dessas obras, e sem renunciar ao retrato, Sara realizará cenas plurais, com figuras femininas que surgem rodeadas de verde. E gostaria mais tarde, estas são Menina com Boi de 33, não sei se são mais conhecidas. Eu já tenho vivido essas exposições que eu vi muitas vezes, agora estão a ficar, e é interessante ver esta progressão em 36, porque estes quadros começam, estou ainda a tentar, não sei se é camponesas, mas é mais um retrato, são camponesas, mas lembram a técnica do retrato anterior, mas progressivamente vemos mais o tal neoprimitivismo entrar.
Até isto do 37, que é fantástico. Eu acho que em todos estes quadros temos a importância do meio, mas também temos a importância das lições de França. E o povo aqui é interpretado cada vez, de uma forma cada vez mais abstrata. E eu acho que faz duas coisas. Primeiro, essas imagens não caem no estereótipo. Exato. E temos que pensar que nos anos 30 é o momento em que a exposição da Gulbenkian explica muito bem o estereótipo do minhoto, a minhota, começou na década de fins do século XIX, mas sob o espírito, a política do espírito de António Ferro, começou a cultivar ainda mais tudo isto. Mas aqui, esta abstração é uma abstração modernista e ela evita o estereótipo. Aliás, uma das conferências que eu vi, sinto-me estrangeira a falar convosco, que há duas imagens do Minho. O Minho bom, o Minho bonito e o Minho da pobreza. Sim. Sim, e eram duas imagens que existiam lado a lado ao longo do fim do século XIX, princípio. E aqui ela está a negociar um pouco isto, acho. Ok, voltando, então ela evita o estereótipo e em certos momentos até chega ao neorrealismo. Parece o início, através do modernismo, chegar a mas sempre mulheres e crianças. Mas devemos lembrar que durante a sua segunda estadia em Paris, em 28, Sara Afonso conviveram com Eduardo Viana, que estava ali, e Mili Poços, gostaria de falar mais. Nessa altura, Mili Poços era noiva de Eduardo Viana. Não casada, mas era noiva. Okay? Lucy Souza Cardoso. Então, ela terá visto alguns dos quadros que Amadeu pintou na década de 1910 e Sônia Delaunay. Aliás, ela conheceu a Sônia e também trabalhou para a Sônia. Delaunay. Eu sempre pronuncio Delaunay. E trabalhado com tecidos com a Sônia. E é bem possível que ela tenha conhecido Tarsila do Amaral e Osvaldo Andrade nessa altura. Que a Ana Vicente acha, não podemos, sabemos que Tarsila e Osvaldo estavam em Paris, Fernando de Castro, António Ferro. Se ela não conheceu Tarsila, talvez tenha visto alguns dos quadros que Tarsila estava a produzir. Ou podemos perguntar, será que a Sara aprendeu alguma coisa com as lições brasileiras de 1922 nestes quadros? São todas perguntas que não têm resposta. Mas esses quadros contêm elementos do neoprimitivismo que estava em voga em Paris nos anos de 1920. E encontramos nesses quadros composições mais complexas, com várias referências e significações, que quase podemos designar como alegorias festivas. Ela chega a isto. Essas são as palavras, outra vez, de Ana Vicente. E vemos isto. Vendo aqui. Agora, família, 1937, em que vemos Sara e Almada, o seu filho José, mas também as rendas. Torna-se quase surrealista, mas com toda esta iconografia. Essas são as chamadas alegorias festivas de que fala Ana Vicente. E eu acho que neste sentido é importante notar que a pintora evitou quase sempre uma visão estereotipada do povo, embora esta visão romântica estereotipada remonta para o século XIX e estivesse a ganhar novo peso sob a tutela da Secretaria de Propaganda Nacional de António Ferro. E a conclusão a qual quero chegar aqui é, nestes momentos, isto é 37, e este é o quadro mais famoso da Sara Afonso, porque está no Centro de Arte Moderna e foi já reproduzida em cartões postais. Acho que toda a gente conhecia este, também de 37. Mas este é aqui o que ela está a fazer. É um pouco como o que Almada, o seu marido, fazia nos mesmos anos. E, página 8. Página mais importante da minha comunicação.
o que a Almada fazia nas encomendas é que ela está simultaneamente a participar nos discursos e gostos oficiais da época, dos fins de 30, e a comentar, a assumir uma posição um pouco crítica e comentar também estes discursos. Bom, agora para terminar, eu queria voltar a esta questão dos botões e falar do casamento. Ok? E serei breve, mas foi também nessa altura que Sara Afonso conheceu Almada Negreiros. Conheceram-se, Almada esteve em Madrid, de 1927 a 32. Ele regressa, conhece Sara e, depois de um namoro muito rápido, casa. Em 34, março de 34. Sara Afonso, na altura, tinha 34 anos de idade. Para uma mulher, não é? Almada tinha 40, não é? Hoje em dia, 34, mas estive a ler as memórias de Fernando de Castro, ela casou com 22. Nasceu logo o filho, Sara tinha 34. Nasceu logo o filho, Almada tinha 40. Mas eu acho que ela sabia o que estava a fazer, não é? Uma mulher com 34, nessa altura. Como eu disse, o filho Zé nasceu quase 9 meses depois. E foi também nessa altura que eu achei, estou ainda a tentar pensar isto, mas isso é 34, 35, foi nessa altura que a Almada, regressou de Madrid, começou a colaborar com Pardal Monteiro, o arquiteto, que construiu metade de Lisboa. Pardal Monteiro fez o Caixo Sodré, ele fez o Instituto Superior Técnico, sob a tutela do Duarte Pacheco. Mas é nesta altura, 35, 36, que começam as obras da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. E no meu livro eu faço uma leitura dos vitrais e fiquei totalmente espantada quando vou a Gulbenkian e vejo isto, um bordado de 35 que Sara faz de alminhas. Porque é quase, não igual, mas lembra um dos vitrais na Igreja Nossa Senhora de Fátima, que a Almada está a desenhar, e isto, de certa forma, mostra um diálogo, uma colaboração, e há mais exemplos disto. A Almada fez o Diário de Notícias com Pardal Monteiro em 39 e 40, as Gares Marítimas de Alcântara, terminadas em 45, e a Rocha de Conde de Rodrigues, terminadas em 48. Ora bem, aqui temos um desenho de 40, que também aparece, o Milagre de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, Milagre do Sítio. Quem conhece as Gares Marítimas sabe que a Almada incorporou, não a mesma imagem, mas a mesma referência, mais ou menos na mesma altura. Ok? Quer dizer, e nós sabemos que quando a Almada estava a fazer os painéis, especialmente para a segunda Gar, a Rocha de Conde de Óbidos, a Sara ajudava. Porque para transpor esses desenhos para a parede é um processo muito lento, muito difícil. Então, estas obras tornam patentes a sua colaboração com o marido. Ok. Agora voltamos a esta questão. Por que que ela deixa a pintura nessa altura? No final da vida, ela relaciona essa decisão com uma crise de confiança. Mas nesta conversa com a Nora também menciona o facto, elas estavam, depois do casamento, eu esqueci de dizer, passaram a lua de mel no Minho e passaram todos os anos a passar o mês de férias em Moledo ou no Moledo do Minho. Em Moledo? Obrigada. Agora está na moda, estamos no vídeo. Então, vocês só conhecem. É lindíssimo. E o que fica do outro lado? Tem o Rio. Espanha, obrigada. Sim. Eu vou voltar a isto. Ok, mas ela diz que isto foi no verão de 1939. Almada foi chamado para Lisboa, urgentemente para Lisboa. E foi nesse momento que ela passou por esta crise, guardou tudo e disse para si mesma: eu nunca mais vou pintar. Ela continua a expor. Há uma relação desse episódio do Almada com essa crise dela? Uma relação eu acho, e é isso que ainda estou a pensar. E só descobri. Você acha que é uma razão? Não? Não sei.
O que é interessante, no ano 1939, a Almada está a trabalhar nas Gávea. Também estamos em vésperas da exposição do mundo português. Ok? E descobri-se a semana passada, Pardal Monteiro foi afastado por Duarte Pacheco. O próprio Pardal escreveu a Salazar, a pedir a ajuda de Salazar, porque Duarte Pacheco zangou-se com Pardal Monteiro e parou todos os projetos. Pardal Monteiro tinha um ateliê com muita gente empregada, ele estava a passar mal. Não sei, eu estou da literatura, gosto de fazer narrativas, mas Férias, Almada, 39, é chamado para Lisboa urgentemente. Talvez tenha a ver com isto, mas não tem dinheiro. Ele foi afastado e só voltou, Pardal Monteiro só voltou a essas obras, muito reduzidas, depois da morte de Duarte Pacheco. Isto leva-me outra vez aos botões. Para encerrar, e meio-dia peço desculpa. Quando acabaram as encomendas, e lembra que aquela descrição diz, a família passava fome, não havia encomendas entre a Gar Marítima de Alcântara, a Gar Marítima de Rocha de Conde e Óbidos. A família passava mal, mas a Sara, desde jovem, estava habituada a ganhar dinheiro com encomendas femininas. Ela já vendia bordados, almofadas, tecidos, e era natural que ela voltasse a esses projetos. Ok, voltando ao contexto, encontraste outra vez. Eu comecei a dizer como os homens de Orfeu, Sara era produto da República. Mas em contraste com os homens do Orfeu e da Presença, Sara e outras mulheres iam ver os seus direitos a desaparecer progressivamente sob a ditadura. Aliás, a Constituição de 1933 identificava a mulher como, agora não posso ler a minha letra, mas diz que todos têm direito à igualdade sob a lei, menos a mulher portuguesa. A Constituição explicitamente tira os direitos da mulher, que diz por natureza é mais fraca. Em 1937, criou-se Homem, obra das mães pela educação nacional, não é? E Homem defendia que as jovens portuguesas tinham o dever de ser mulheres, saber ciências caseiras da família e do espírito, e o dever de criar e educar os futuros homens de Portugal. E daí em diante também temos esses projetos da mocidade feminina. Eu ainda vou investigar isso um pouco mais, porque Sara Afonso, através outra vez de a sua amizade com Fernando de Castro, passou a colaborar nessas iniciativas, mas de certa forma era natural que deixasse a pintura e voltasse às chamadas artes decorativas. Também devemos lembrar que em 1939, primeiro, é o mesmo ano que Salazar anulou uma lei que garantia a segurança das mulheres que queriam deixar o casamento. Eu não estou a dizer que Sara quisesse deixar o casamento, mas outra vez este ano, estas liberdades. E também neste ano, no dia 1 de abril, terminou a Guerra Civil em Espanha. Estou a pensar, estou em Moledo, a ver a Espanha do outro lado. E em setembro de 1931, a Alemanha invadiu Polónia. Quer dizer que o mundo... Sim, alguém perguntou-me outro dia sobre dizer a Joana sobre o Trump, não ponha isso na gravação. E eu respondi falar sobre Sara, não é? Porque quando essas coisas acontecem à nossa volta, fazemos opções sem saber que as nossas opções talvez estejam a ser condicionadas pelo contexto sociopolítico. Também em 1939 morreu o seu irmão José. Eu não sei com quem, mas ele era novo. E a filha vai nascer 3 anos depois, em 42. E também a filha de Sara Afonso. A Sara já tinha 43 anos e a filha nunca descobriu, mas precisava de cuidados especiais. Ok? Não era uma altura fácil para ser mulher portuguesa, nem para ser artista portuguesa. Assim, volto à questão dos botões. Quem comprava esses botões? Mais provável os amigos, ou melhor, as amigas. Mas para terminar, eu estou a tentar pensar nisso. Esses botões são artefatos, são artesanato, são objetos e objetos que circulam. Não são circulares, alguns são, não é? Mas circulam, entram, decoram
a roupa e decoram o corpo da mulher. São objetos associados com a feminilidade e para quem os comprava, são provas de bom gosto. Eu comprei os botões de Sara Afonso. E até demonstra uma vontade indireta de patrocinar as artes em Portugal. Mas, acima de tudo, eu acho que estes botões eram uma espécie de moeda ou divisa, currency, não é? Ninguém comprava os quadros de Sara Afonso, mas as pessoas compravam. E no caso de Sara Afonso e de Almar Negreiros e da sua família, estes botões representam outro tipo de encomenda, num momento precário, quando os poderes do Estado Novo embargaram a sua entrada em outros projetos. Obrigada.